vinculado ao Departamento de Línguas Estrangeiras e ao NDE do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal de Rondônia. E, por meio dele, nós divulgamos esta noite mais uma live que terá como título Compartilhando Experiência, a produção de textos dramáticos para crianças e jovens. A nossa convidada de hoje e a nossa palestrante é a professora doutora Larissa Marega. A professora doutora Larissa Marega, ela é doutora pela Universidade de São Paulo, a USP, em Filologia e Língua Portuguesa, mestre em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, graduada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, e tem experiência na área de linguística, com ênfase em gêneros discursivos, linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa, linguística textual e análise da conversação, nas áreas de dramaturgia, direção e interpretação teatral, sendo também uma profissional do teatro e autora das coletâneas Para Ler o Teatro, publicada em 2017, e Para Cantar o Teatro, publicada em 2019. Antes que a gente pudesse passar a palavra à professora, eu gostaria de pedir que vocês mantivessem o microfone e a câmera desligado e que preenchessem o formulário de feedback para que possamos controlar a frequência de vocês. Esse formulário será disponibilizado. Eu gostaria também de pedir que vocês não deixassem de assinar, tá, o feedback, porque é por eles que nós vamos fazer a frequência de vocês, tá bom? Eu gostaria de pedir que a professora Larissa abrisse a câmera dela, para que a gente pudesse vê-la, né? Para que todos possam conhecer a professora Larissa. E gostaria também de agradecer imensamente a disponibilidade dela em aceitar o nosso convite, em participar deste momento conosco. E também gostaria de agradecer a todos os que estão inscritos e que partilharão e compartilharão deste momento conosco. Muito obrigada a todos. Professora Larissa, a palavra é sua, a hora que você quiser pode começar. Você terá em torno de 30 a 40 minutos, fique à vontade. E vocês também à vontade para perguntarem aqui no chat, ok? Boa noite a todos. Obrigada, professora Maria Alice, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês esta noite. E eu quero agradecer imensamente as meninas que estão à frente deste projeto, a professora Renata, a professora Tamara, a professora Vera e também a professora Maria Alice, que hoje é a mediadora desta live, né? Eu queria dizer para vocês que eu preparei uma apresentação, uma fala, muito despretensiosa, é um bate-papo informal, é uma troca mesmo de experiências, vocês fiquem bem à vontade para perguntar, para colocar suas curiosidades, os comentários, tá bem? Eu sou aqui de Maringá, no Paraná, estamos um pouco longe aí, mas essa pandemia nos aproxima aí no mundo virtual, né? Então, se não fosse esse momento atual, a gente talvez não pudesse bater esse papo, conversar, tá bem? Então, vamos lá. Vamos à proposta. Eu vou só aqui compartilhar minha tela com vocês, tá bem? Se vocês estiverem visualizando legal, me deem um ok.
Tudo bem? Ok? Professora Maria Alice, já está aparecendo? Sim, estamos vendo perfeitamente. Legal, vamos lá então. Compartilhando experiências, a produção de textos dramáticos para crianças e jovens. Eu destaquei a palavra experiências, porque essa é a grande, este é o grande intuito da minha conversa com vocês. É trazer aqui uma espécie de motivação, de inspiração, de experiências vivenciadas ao longo de alguns anos, e que vocês possam levar isso aí também como uma possibilidade que vocês possam também se arriscarem a publicar aquilo que vocês gostam de escrever, né, aquilo que vocês acreditam. É tão bom quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né, porque não é fácil estudar, se dedicar e trabalhar e se empenhar, não é fácil, é uma luta, né? Então, quando a gente se encontra nessa vida, é muito bom. Então, eu digo para vocês que o teatro é a minha verdadeira paixão, né? E vocês vão descobrir por quê e como. Eu trabalho atualmente como supervisora pedagógica de uma escola de ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, de sexto ao nono ano, e eu costumo falar para os meus professores e também para os alunos que a escola não é um lugar de surpresa. A gente tem que estar na sala de aula sabendo, né, o que a gente vai trabalhar, ensinar, isso para os professores dentro de um planejamento, e os alunos, eles merecem também conhecer aquilo que eles vão trabalhar, aquilo que eles vão aprender. Por isso, na minha apresentação, e em tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de colocar os meus interlocutores a parte daquilo que eu preparei, aquilo que eu organizei. Então, a ideia aqui é fazer um percurso contando um pouquinho da minha história e desse meu envolvimento com o teatro, tá bem? Então, eu vou apresentar um pouquinho da minha faceta pesquisadora, da minha faceta artista, escritora, e trazer para vocês a minha obra, né? E eu vou mostrar para vocês, então, um pouquinho disso tudo, e é claro que todas essas facetas, elas se encontram, né? Não, uma não necessariamente veio primeiro que a outra, elas se coexistem aí, tá bem? Então, vamos lá, nesse percurso, convido vocês, então, a me conhecerem um pouquinho melhor, para entenderem de que lugar eu falo, né, de onde eu parto para poder ter hoje esta fala e compartilhar com vocês essa experiência de ter textos teatrais publicados. Bom, escolhas acadêmicas. Se fosse uma escolha, eu teria feito artes cênicas, cinema, mas não foi possível. E aí eu enveredei para letras, que muitos de vocês aí, né, também fizeram essa opção, essa escolha. E a letras surgiu na minha vida porque sempre eu tive essa vontade de colocar no papel, né, de transcrever em palavras aquilo que eu estava sentindo. Então, eu sempre tive diário, sempre escrevi poemas, né, histórias, redações, gostava muito das letras, da linguagem. Então, eu entrei na letras, e na letras eu enveredei não para literatura, pasmem, eu fui para linguística, o que também é maravilhoso, porque eu consegui encontrar algumas teorias que me fizessem sentido. Eu fiz um mestrado, né, após concluir a graduação, e trabalhei com a elocução formal, que é um gênero discursivo falado. E trabalhei com essa relação entre modalidade escrita e modalidade falada. Já muito interessada em saber como que a linguagem falada se organiza, porque não é um caos a fala, pelo contrário, né? Ela tem marcas discursivas, conversacionais, e que revelam muitas coisas. Então, eu fiz um estudo, e nesse meu estudo, eu tive o prazer de encontrar, na minha banca de defesa, a minha orientadora do doutorado,
professora doutora Zilda Aquino, da USP. E nesse encontro, eu fiz o processo seletivo e me aventurei para o doutorado, então. E aí sim, um outro objeto de investigação, o texto dramático. Né? O texto dramático, que já era e já fazia parte da minha vida, vocês vão entender por quê. Então, de lá para cá, vamos fazer a conta? Mestrado, uns 3 anos, doutorado uns 4 anos e meio, e, como eu disse para vocês, não é fácil, né? Mas a gente vai se encantando com o nosso trabalho, com as leituras, e eu quero passar isso para vocês. É muito bom, é muito bom. Só nos enriquece e nos fortalece para que a gente possa enxergar esse mundo aí de uma forma mais ampla, né, com várias vertentes, e não tomar tudo como exato, 880, não é? Então, a pesquisa é algo que eu gosto bastante. E aí, eu trago para vocês um pouquinho da minha tese, que foi defendida em 2015. A palavra em cena, o texto dramático no ensino de língua portuguesa. Eu trabalhei, pessoal, com o texto dramático e eu fiz o seguinte questionamento, a seguinte provocação. Vamos levar esse texto de teatro como objeto de ensino de língua materna. Como é que isso se dá? Né? A escola, que sobretudo, sacraliza o saber escritural, como é que ela lidaria com um gênero tão multimodal como é o gênero texto dramático? E aí, a escolarização desse gênero realmente se faz como um desafio para o professor, né, para a realidade escolar. Como é que isso se daria? Então, muito curiosa e atenta a essas questões, eu lancei mão, né, desta investigação. Para poder dar conta de entender isto, de entender todo esse cenário, eu fiz um trabalho de coleta de dados em 3 níveis. Primeiro, eu analisei 8 coleções didáticas do Programa Nacional de Livro Didático, de 2010, que traziam o gênero texto dramático como objeto de estudo do próprio livro, no capítulo de 8º ano, 9º ano. Já aparecia ali na escola. Então, a escola tinha um discurso, não é? Um discurso que era institucionalizado pelo próprio livro didático, que era talvez o que normalmente é um material de apoio, um recurso para o professor em sala de aula. Então, qual seria essa percepção do livro, que o livro evocava? Fiz toda essa análise. Também eu apliquei questionários para professores da rede municipal de Maringá e região e para os alunos, perguntando a eles, e aí, claro, são várias questões, né? Como que esse gênero era trabalhado, né? Como que ele acontecia na escola, né? E depois de observar essas percepções, eu fui a campo e fiz uma pesquisação com uma turma de 8º ano, trabalhei uma sequência didática em que eles pudessem, então, desenvolver o texto dramático nas aulas de língua portuguesa, lendo, escrevendo e até encenando uma peça. Bom, então, para eu trazer esse trabalho à tona, eu precisei assumir um posicionamento, né, epistemológico de acepção desse gênero, do gênero discursivo texto dramático. Então, o que eu quero conversar e trazer para vocês, que é importante para vocês entenderem a conjuntura da minha obra, é que eu acredito e eu defendi que o texto dramático, ele existe para ser encenado, para ser representado. Ele é, sim, uma obra literária, né? Ele tem marcas, né, da literatura. Ele é um gênero para ser lido, mas ele merece ser encenado. Então, eu trabalho com essa dupla acepção, é uma peça escrita para o teatro, né, que é de responsabilidade de um autor, de um dramaturgo, e que vai ser executada por atores, e é também aquilo que é proferido na representação cênica, que são os sinais, os signos, os símbolos verbais e não verbais, em que os atores usam aquilo que eles fazem, aquilo que eles dizem, né, entendendo assim que não há dois polos, né,
em que de um lado eu tenho o texto e do outro lado eu tenho uma representação cênica, né? Existem muitos estudiosos do teatro que colocam essas duas realidades, essas duas materialidades linguísticas opostas, né? Ou excludentes. Textocentrismo e cenocentrismo são as duas correntes. Então, não é isto. A minha tese buscou o encontro, né? E aí eu trago para vocês essa citação do Renato Mello, em que ele diz que a arte teatral ela é múltipla, ela é complexa e ela é paradoxal. Ela é formada por duas substâncias contraditórias, porém intrínsecas. É a literária e a cênica. Ao mesmo tempo, produção literária, que é o texto dramático, e representação cênica concreta, arte que se repete sem jamais ser a mesma, real e imaginária, arte de um só, o autor, e de muitos, cenógrafos, atores, diretores, leitores, espectadores. Então, eu faço uma provocação na minha tese, em que eu digo assim, o texto dramático, ele estabelece com a representação cênica uma interdependência constitutiva. Ele projeta um dizer-fazer e a representação cênica vai operar com esse dizer-fazer. E eu trago outra citação, agora da Sandra Chakra, em que ela diz que a imagem de que existe um cordão umbilical que une o ator ao espectador, nos parece adequada, pois o ator vive e respira através deste, que é o espectador, durante o ato da representação. Todos os esforços despendidos pelo artista, ensaio, técnicas, memorização de texto, têm como meta a conquista de um momento, que começa com a chegada do público e termina quando ele se vai. Cabe, então, ao espectador recriar no seu interior aquilo que ele vai assistir. Agora, há também a inversão do cordão. É o ator, através do seu desempenho, quem alimenta a presença e a imaginação da assistência. Nota-se, então, que um necessita do outro para existir. Se uma das partes não comparece ao teatro, não há espetáculo. E aí, nesse sentido, eu trago para vocês essa reflexão, né? Eu sou escritora de peças de teatro, e das quais, tantas que eu já escrevi, eu já explico para vocês como a publicação de 6 delas, e todas elas já foram encenadas mais de uma vez, e já tiveram várias versões também, e outras companhias puderam também encenar, e eu tive o prazer de assistir um texto que eu escrevi no palco. Então, todo esse meu estudo acadêmico, né, que resultou na minha tese de doutorado, depois eu deixo o link para vocês acessarem, tem o PDF no banco de teses e dissertações da USP, eu sinto muito orgulho dessa produção, porque ela também colabora com o professor de arte, com o professor de língua portuguesa, existe um retorno, né, em relação a essa produção. Bom, então, estamos aí falando de um campo de estudo em que eu me insiro, né, em que eu me debrucei por 4 anos e meio, mas, paralelamente a isso, e até um pouco antes disso, obviamente que o teatro estava por ali, né, estava ali presente na minha vida. Essas práticas teatrais que eu conto para vocês, elas apareceram profissionalmente quando eu entrei na universidade para fazer a graduação de letras, né? E por quê? Porque lá na universidade havia, né, algumas companhias amadoras de teatro e eu entrei em uma delas em 2005, já faz algum tempo, e de lá para cá eu atuei bastante como atriz, até que em 2008 eu me profissionalizei com o DRT em Curitiba, para que pudesse trabalhar também nesta área, né? E quando eu, em 2008, me profissionalizei, também era o ano em que eu estava finalizando a minha dissertação de mestrado, eu entrei
como professora de língua portuguesa e também como professora de teatro em uma escola, que é a mesma que eu estou hoje como supervisora pedagógica. Não deixei de ser professora de teatro desde então. E lá eu escrevi uma história muito feliz, que eu ainda escrevo, e que o ano passado completou 10 anos de teatro. A escola é a Escola Magnus Domini, aqui de Maringá, uma escola particular de ensino fundamental, que eu dou aula para alunos de segundo aninho até nono ano, que é até onde nós temos alunos, e os ex-alunos também, que já saíram e já estão no ensino médio ou até mesmo na faculdade, fazem teatro por ali. Né? Então, o que eu vou apresentar para vocês? Aqui algumas imagens, né? A imagem da esquerda, eu como Dorothy Mágico de Oz, atuando, a minha faceta atriz, como artista, ali com a molecada, tem que ter bastante pique, eu sou a que está em pé correndo, tá todo mundo deitado ainda, e eu tô fazendo atividade, eu como professora de teatro, e abaixo uma demonstração da faceta Larissa, diretora de peças de teatro ali, o elenco todo no palco, tá? E aí eu preparei para vocês um vídeo, eu peço a paciência e a atenção também de vocês para que acompanhem essa trajetória, tá? Desses 10 anos de teatro nesta escola especificamente, né, para os alunos que que se matriculam nessa oficina de teatro, não é curricular, é uma atividade extra, tá? Então, desde 2009 até este ano, que infelizmente tivemos que dar uma pausa nas aulas e nas peças, é a existência de 10 anos. Então, eu vou colocar o vídeo não tem áudio, porque eu vou conversando com vocês enquanto isso, tá bem? Então, é uma cronologia que começa em 2009. Por favor, professora Maralice, qualquer problema com o vídeo, você me acione, que eu gostaria que não travasse. Vamos lá, tá bom? Vai sempre aparecer o ano e as peças na sequência. São peças que foram produzidas em contexto escolar, com alunos de teatro, peças que eu produzi junto com uma equipe da escola, né? Produzi figurino, sonoplastia, né, o próprio texto, os ensaios, a luz, a produção toda. Quem conhece um pouquinho desse trabalho com o teatro sabe que é sempre um trabalho coletivo. Vamos lá, então? Começa em 2009 a história, com o noviço, claro, eu comecei pelos clássicos, Martins Pena. Vamos lá. Mágico de Oz, também em 2009. Pluft o Fantasminha, da Maria Clara Machado, grande inspiração. A Cinderela que não era bela porque era branca demais, a Bruxinha que era boa, e agora Rei Papudo, e agora é Pinóquio. Ali passou rapidinho. Então, são essas crianças de 2009, 2010, João e Maria, Alice no País das Maravilhas. Essa é a primeira peça que eu escrevi, O Vilarejo, de 2012. Feiurinha. Baú de Histórias, também é um texto autoral. Quem Roubou o Branco do Mundo? Sítio do Pica-Pau Amarelo em A Revolução dos Clones, também texto meu. Flor do Meu Jardim, faz parte da coletânea que eu consegui publicar. Azul da Cor do Mar, outros 2 textos meus. A Donzela e o Cangaceiro, um texto de um autor cearense, do Crato. Maroquinhas Frufru, também de Maria Clara Machado, em 2014. Branca de Noiva, esse está na coletânea, é texto também autoral. Férias Monstruosas, um texto que eu escrevi em parceria com um aluno meu. O Mágico de Oz.
uma nova versão, eu atuando aí no centro com os alunos. Chico Bento em Um Dia de Roça, uma nova aventura Toy Story, 2 textos também autorais, adaptados, As Três Mosqueteiras e O Intruso Bonachão, também texto que está na coletânea que eu consegui publicar, texto autoral. Airumã, teatro musical de 2015, também autoral, também está na coletânea Para Cantar o Teatro. Parque de Diversões, de 2016, também texto de minha autoria. Peter Pan, uma adaptação também que eu fiz, que eu escrevi, em parceria com outro aluno meu. A Bruxinha que era boa, de Maria Clara Machado, novamente, com outro elenco, depois de alguns anos. Olho de Tigre, outro texto autoral que eu escrevi em parceria com um aluno, também, outro aluno. Azul da Cor do Mar, novamente, eu encenei depois de alguns anos, texto de autoria. As Quatro Estações, este texto compõe a coletânea Para Cantar o Teatro. Alice, uma nova leitura com atores mais velhos, ex-alunos, baú de histórias também, novamente. Depois de alguns anos encenei. Sítio do Pica-Pau Amarelo, em A Revolução dos Clones, também texto de minha autoria, que novamente nós apresentamos. Nesses 10 anos, então, foram 298 alunos participando do teatro, 774 personagens, 14 peças adaptadas, 15 peças autorais. Participamos de 3 festivais estudantis de Maringá e região, e montamos 8 festivais de teatro da própria escola. Fizemos um musical, foram 66 apresentações ao longo desses 10 anos. Participamos de 2 mostras de teatro do estudante, também daqui de Maringá, e foram 45 prêmios que ganhamos nessas participações. Reiniciou o vídeo, a gente vai pausar. Esse evento aconteceu em agosto do ano passado, e no final do ano passado a gente ainda produziu mais 2 peças, O Rapto das Cebolinhas, da Maria Clara Machado, que é um xodó, uma inspiração, na realidade, para quem não conhece, dramaturga brasileira, e Bang Bang, que é um texto também autoral. Esses 10 anos me possibilitaram, então, então, para vocês entenderem, né, onde que a minha tese, ela se encontrou também, dentro dessa prática, né, dentro dessa atividade, em que eu desenvolvia, e vocês podem imaginar que isso dá um trabalhão, né, o envolvimento disso tudo, né, e uma alegria imensa. Disso, eu
falo para vocês o seguinte: como é que você começou a escrever peças de teatro? Eu disse que Vilarejo, né, o Vilarejo, que inclusive está aqui na coletânea para ler o teatro, foi o primeiro texto teatral que eu escrevi em 2012, né, O Vilarejo. E como que surgiu isso? Eu tinha uma turma de alunos que já faziam teatro comigo desde 2009, então era uma turma muito engajada, e que eu, muito observadora também desses meus alunos, eu observava, assim, que eles tinham um perfil para atuar, né, um tipo. E aí, a partir disso, eu já não tinha mais ideia de que peça eu ia fazer, porque a gente vai adaptando dali, vai pegando os clássicos, claro, fiz muitos clássicos no início. 16 alunos. Bom, acho que dá para criar uma história. E eu criei a primeira história, o Vilarejo. E a partir dali, essa foi a minha grande motivação, os meus alunos. Tanto é que a primeira coletânea eu dedico a eles, porque eles me traziam material, né, para poder escrever. Eu partia muito também do perfil, não só de ator, de atuação, né, mas também um pouquinho de cada um, né, o que cada um conseguia é, é, desenvolver nas aulas. E aí, eu comecei a trabalhar com essa ideia de escrever. Então, o primeiro texto que eu escrevi foi em 2012, nessa situação de ter uma turma já um pouco veterana, que já tinha feito outras coisas, e queriam coisas novas. Eu falei, bom, então eu vou escrever um texto para vocês. 16 alunos, escrevi o Vilarejo. Dali, eu não parei mais. E em Maringá, vocês precisam saber disso, nós temos aqui um prêmio, o Aniceto Mate, que é um incentivo aos produtores culturais, aos artistas de Maringá e de região. É uma licitação pública. Você envia um projeto, né, um orçamento dentro de todos o regulamento, e você precisa tá dentro ali de um lugar em que você seja acreditado para que possa ter o produto validado. Por exemplo, pode ser uma peça de teatro, pode ser um curta-metragem. No meu caso, eu me inscrevi na categoria Literatura e Leitura para edição de um livro de peças teatrais. Me arrisquei. Mandei 4 textos e a proposta do livro para ler o teatro fui contemplada. Então, é uma verba pública que eu ganhei para reverter para a comunidade. Então, todos os livros foram 500 exemplares, dos quais alguns em braille também, que eu fiz para distribuição gratuita para a população e para os interessados em arte, educação, professores, grupos, enfim. Surgiu, então, a primeira coletânea para ler o teatro, com 4 peças. O Vilarejo, que é a primeira, que conta a história de Heitor e Aurora, e um vilarejo maravilhoso, com personagens muito engraçadas, uma história de amor e também com muito humor, né, uma lição de amor ao próximo. É um encanto esse texto, inclusive, foi montado por outras trupes aqui de Maringá, e é um xodó, porque o primeiro a gente nunca esquece. Eu devo dizer que essas ilustrações das capas e do interior do livro é do meu marido, né, o Gustavo. Ele é arquiteto, mas é artista também, é ilustrador das minhas peças. Flor do Meu Jardim também compõe a coletânea para ler o teatro, que é a história de Rosa, uma princesa às avessas, porque ela não quer saber de ser princesa, né? Ela quer saber de ajudar as pessoas que precisam à sua volta. Ela não se contenta em ter todo aquele luxo e as pessoas à sua volta, a comunidade, não, né? Então, ela luta pelos direitos. Eu vou falar um pouquinho da Rosa depois, que inclusive Rosa é o nome da minha avó paterna, e que havia falecido.
Então, as coisas, né, depois que a gente se envolve, né, com a pesquisa e a leitura, e vocês com certeza devem fazer muito isso, o pessoal da literatura, com o autor, né, é muito difícil dissociar, né, uma coisa da outra. Tem muito do autor nas obras, né, nas letras. Branca de Noiva é aí, então, uma releitura muito engraçada do clássico Branca de Neve. É uma noiva que quer casar com o tal do príncipe, mas o príncipe é enrolado. Então, viveram felizes para sempre até certo ponto, né? Ele está enrolando para casar porque ele tem, sabe, receio de quem? Da sogra. Então, eu transformei a figura da madrasta na figura da sogra. Tem muita piada aí pronta de sogra, um humor bem gostoso de se ler nos diálogos aí que se seguem. As Três Mosqueteiras e o Intruso Bonachão, então, aí, vocês estão percebendo um pouco aí das personagens femininas na minha coletânea, e elas são fortes mesmo, porque eu também me considero uma mulher muito forte, e que isso transpassa, né, dentro da minha escrita, e aí as personagens também são muito guerreiras, não são frágeis, não, são bem tupetudas, né, bem para frente. E aí, as Três Mosqueteiras, elas vão ajudar a rainha Annalise a salvar o reino que está sob ameaça, inclusive do próprio irmão da rainha, né? Então é um suspense, muita luta, muita ação, e tem romance e humor também, tá? 2019, eu publiquei a segunda coletânea Para Cantar o Teatro, via também licitação pública do Prêmio Aniceto Matti. Na categoria Literatura e Leitura, eu dei continuidade ao projeto, fui aprovada e contemplada novamente. E aí eu publiquei desta vez, porque Para Cantar o Teatro? Porque a proposta são 2 teatros musicais, né, em que os diálogos podem ser cantados, há canções que entremeiam as cenas e os atos. Todas essas peças que eu estou citando para vocês, como vocês puderam ver o vídeo, foram já encenadas pelos alunos, né? Então, quando eu trago para vocês toda aquela reflexão anterior da minha tese, em que eu defendo a reciprocidade existente entre texto e cena, e para mim isso faz muito sentido, porque eu escrevo e eu jogo para o palco, eu projeto, né? Então, existe um lugar, né, em que esses textos circulam. E foi assim que eu concebi o entendimento da arte teatral. Então, em 2019, eu publiquei o Para Cantar o Teatro, em que traz, então, a Irumã, uma tribo indígena, um espetáculo que se vale de 2 horas e meia de atuação, com um intervalo, porque são muitos atores envolvidos, muitas personagens, um grande desafio. Todos os meus alunos participaram, foram 66 alunos em cena, em 2015, que foi a apresentação. Conta a história de Raoni e Luna, enamorados, que vão ser separados por um feiticeiro, que é o Zazu, o feiticeiro das masmorras. Então, é uma saga, se divide entre antes e depois de Raoni e Luna se separarem. Então, eles estão separados, depois eles se encontram, tá? As 4 estações, esse texto eu escrevi. A Irumã, eu tive uma participação de um aluno, que inclusive me ajudou em Férias Monstruosas, a escrever, ele foi o Zazu como personagem. As 4 estações, eu escrevi em 1 mês. Eu escrevi cada estação uma semana. E aí eu me comprometia com os alunos, eu dizia assim, olha, essa aula, era sexta-feira, eu trago para vocês a primeira estação. Eu vou trazer o verão. E aí eles ficaram animados. Então eu me comprometia, né? E já imaginava quem que ia fazer cada personagem, se eu já criava uma situação toda especial. E aí eu fui fazendo tudo isso e foram 4 semanas, tá? Conta a história de um menino, e o menino chama menino, realmente, porque pode ser eu, pode ser você, e que ele vai fazer uma viagem de trem, que é a viagem da vida. Vai passar pelas estações, então são as estações de trem, são as estações do ano, e
tantas outras interpretações que esse texto muito metafórico pode trazer. É o texto mais metafórico que eu escrevi, com mensagens assim que vão pulando, né, nas entrelinhas. E esse maquinista que aparece aí na capa, junto com esse menino, na verdade, e depois vocês vão descobrir como, né, é a projeção do menino no futuro. Então, é como se o futuro encontrasse o presente, né, e eles pudessem se ver. É muito interessante a proposta, tá? Já fui contando um pouquinho desse processo, e agora a gente já está no quarto tópico ali do que eu vou trazer para vocês hoje. Como é que, então, essa cabeça vai pensando e vai criando essas histórias, né? Como é que funciona o processo criativo? Primeiro, a gente tem que desmistificar que criatividade é uma coisa que a pessoa nasce. Não, se treina. E tem que se valer de muita observação, de muita sensibilidade. E de trabalho, né? Tem que sentar, não tem jeito. Né? Tem que sentar e escrever. Pode ser em um mês, mas pode ser também em 8 meses, em um ano, 4 anos e meio, em uma tese, por exemplo. Então, o processo criativo, para mim, vem muito sob demanda, claro, eu trabalho com isto, então eu tenho uma turma, vamos lá, eu tenho uma turma com 8 alunos, 2 meninos, 6 meninas, eu vou fazer uma provocação, as meninas vão fazer papéis de animais, então eu vou trazendo quem eu tenho. É como se eu escolhesse os meus atores e vou trazendo as histórias daquilo que eu quero comunicar. Vocês estão percebendo que eu sou muito comunicativa nesse sentido de não só de escrever, mas eu falo bastante, mas eu sempre gostei de me comunicar, de me expressar, então isso é importante, a gente comunicar. E aí, o que vai comunicar? Eu posso começar um texto de teatro pensando assim, bom, qual que é o meu mote? Qual que é a minha mensagem? O que eu quero deixar? É um passo. Então, eu vou ver em 10 anos tudo que eu já fiz, o que eu ainda não trabalhei. Não trabalhei essa linha, essa mensagem. Vamos trabalhar em cima disso, vamos pesquisar. Aí tem toda uma pesquisa. A Irumã foi muito disso, uma tribo indígena, dizer pesquisar. E, nesse sentido, pode ser também a partir de um cenário. Então, eu quero fazer no fundo do mar. Então, eu fiz azul da cor do mar. Eu quero fazer na floresta. Eu quero fazer, né, e também posso pensar em tipos sociais. Então, dentro da dramaturgia, há essas possibilidades criativas. Para trazer para vocês um pouquinho desse gostinho do texto, né, eu trago, então, 3 categorias, né, que a gente poderia analisar as obras de várias formas, tá? São sugestões. As releituras que eu trabalhei, que eu fiz, como que eu trabalho com a linguagem e as personagens, tá? Então, lembra que eu falei do Branca de Noiva, que faz parte da coletânea para ler o teatro? É óbvio que vocês já conhecem esse texto, Branca de Neve, né? Inclusive, eu não li Branca de Neve, nem fiquei assistindo a filmes de Branca de Neve, nada disso. É minha memória afetiva de Branca de Neve que me levou a criar essas personagens. Então, eu trago para vocês um trecho das anãs, porque não são anões, são anãs. E nessa segunda versão que eu montei, eram alunos adultos, inclusive meninos, anãs, e que fizeram o papel da vaidosa, né, da preguicinha, da brilhante, e isso ficou tão interessante em cena, que a personagem, ela cresce e ela aparece mais que o ator que está por trás, ou a atriz. As anãs, então, dizem, diante da surpresa de que Branca de Noiva acordou, não sei qual a razão desse espanto todo. Com um príncipe enrolado desses, não há princesa que aguente. O príncipe, ele estava enrolando para dar o beijinho, o selinho, na Branca de Noiva. Já que ele não deu o selinho, que acorda e desperta, e o que os contos clássicos falam que daí sim, que ela sobrevive, que ela, né, tem um suspiro de vida aí, mas ela levantou por si só, empoderadíssima, né? Ela sai do caixão, já sai espirrando. Além do mais, essas flores estão me dando muita alergia. Atim! Já vem então a mestra, que é a rabugenta. Veja que eu quero mostrar para vocês um pouquinho a construção do clássico
em novas personagens, são as anãs, que ganham características próprias e as falas delas também têm toda uma personalidade específica. Então, a mestra vai sempre falar, enveredar para um caminho de linguagem, a Felícia e assim por diante. Olha, princesa, a senhora vai me desculpar, mas a decisão de acordar foi sua. Agora não sabemos qual será o rumo dessa história. Ai, ora, eu sei, eles serão felizes para sempre. Feliz ou não, ela precisa de um banho urgente, isso sim. Ainda bem que não a beijou, príncipe, ela não escova o dente há anos. Essa é a brilhante, que tem que estar tudo limpinho. Ai, agora que ela acordou, podemos ir, estou morrendo de sono, essa é a preguicinha. A gulosa já tem outros interesses. Princesa, já que você tem alergia dessas flores todas, será que eu posso comer tudinho? E a vaidosa, princesa, eu também vou querer algumas flores para enfeitar meus lindos cabelos. E todos olham para a desmemoriada, que não está dizendo nada a respeito da situação. E aí ela está totalmente perdida. Por que estão me olhando assim? Devo dizer alguma coisa? O que foi? Ah, vocês me dão licença, eu estou esperando o príncipe chegar, tá? Para dar um beijo de amor verdadeiro na princesa, tá legal? E aí, né, ela tá perdidinha. E assim vai. Tá? Eu não vou me delongar, não, mas é para vocês só sentirem um gostinho do trecho. Depois o príncipe enrolado, né? Já quer ir embora. Eu posso ir embora? As anãs, embora? Você está de brincadeira, não é? Temos que marcar a data. E que data? Do casamento. Temos. Então, essa é um pouquinho do trecho do início do espetáculo. Ali está o espelho mágico, né? Que ganha vida aí de Branca de Noiva. Em Airumã, eu trouxe um pouquinho de personagens dos contos, né, das fábulas, na realidade. Então, a lebre e a tartaruga aparecem em Airumã para ajudar a Luna a encontrar o Raoni. São os amigos que vão fazer companhia nesta saga. Então, a Laila é a lebre fofa e a tartaruga é o Taruga, que é a tartaruga sábia. Também as quatro estações eu trago a fábula A Cigarra e a Formiga em forma de personagens que são ressignificados dentro dessa história e eles aparecem na estação do outono, porque é a estação em que se trabalha, né? E aí a cigarra é artista e a formiga, dentro da realidade dela, não pode deixar de trabalhar, porque depois chega o inverno e ela não vai ter o que comer, como se sustentar. Então, eu não vou me deter ao texto, mas vou mostrar um pouquinho para vocês, a Laila e o Taruga, em Airumã, que são personagens que eu me vali da fábula para trazer essa aproximação também do público infantil, né? E as falas, eu tenho uma duplicidade na minha escrita, em que eu busco atender a criança, mas eu também tenho algumas situações em que o adulto se localiza ali e entende de uma outra forma também, né? Taruga é uma personagem que o ator precisa falar lentamente, né? Então, o trabalho com a linguagem, por quê? Porque ele é uma tartaruga, né? Sábia, né? Centenária. Então, Laila, quanta bobagem sai de vossa saliência bucal. Eu não sou invejoso, coisa alguma. E aí, assim vai. E a Laila, não, ela é rápida, ela é ágil, né? E aí, essa brincadeira deles apostarem uma corrida assim que eles se colocam na cena. Aí vem a cigarra e a formiga em As Quatro Estações, na estação do outono, também trazendo toda essa recontagem da fábula. Para trabalhar a questão da linguagem, eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada em As Quatro Estações, no primeiro ato, que é o verão. O verão, ele é entendido como a estação da despreocupação, da alegria. Então, os saltimbancos que acolhem esse menino nessa primeira estação, eles são ágeis, né, eles usam máscaras, eles são coloridos, eles são vibrantes, e eles sempre falam em coro e muito jogo, né, de palavras. Então, não importa qual saltimbanco vai falar, quem é o saltimbanco, mas todos são
saltimbancos naquele momento, somos seres brincantes, sem passado nem futuro, vivemos apenas o presente, intensamente, segundo a segundo. Vocês verão. Somos seres alegres, leves, soltos no ar, somos livres, pássaros. Vocês verão. Somos seres encantadores, enganamos as nossas dores, rimos dos nossos defeitos, somos imperfeitos. Ainda bem. Vocês verão. Somos saltimbancos, de sorriso largo no rosto e cabelo bagunçado. Somos amigos do vento, inimigos do tempo. Vocês verão. Então, eu quero trazer o verão e os saltimbancos para vocês observarem um pouquinho do batimento da linguagem, né? A linguagem rápida que o verão traz. Já o outono vai trazer uma outra linguagem, o inverno, outra, e a primavera, uma outra linguagem também, para poder marcar esses sentimentos todos, né? E, para fechar, a rosa, trazendo um pouquinho dessa categoria da personagem, né? Como que eu penso a personagem para escrever? Como eu disse para vocês, existe uma inspiração também que ultrapassa um pouquinho a ideia de qualquer ator poderia fazer aquela personagem. Sim, qualquer ator pode assumir essa personagem, mas dentro da ideia original, eu fiz para algumas pessoas específicas. Esse é o caso. Essa aluna minha, hoje, ela já tem 20 anos, e ela também é atriz profissional, e na época ela tinha muito dessa característica de ser avessa às coisas mais certinhas, e eu coloquei essa ideia de criar Rosa para ela, a princesa. E esse trecho da Rosa, ela está numa aula de etiqueta, com duas outras colegas princesas, e ela chega sem sapatos para a aula. E já chega sentando de qualquer jeito, e a Justine, que é a instrutora, diz: isso são modos de se sentar a uma mesa? Que deselegante! Desculpem o atraso, estava ocupada com afazeres mais importantes. Na sua idade, mocinha, não há nada mais importante do que pensar em casamento e cumprir rigorosamente com as minhas aulas. As 3, de pé, por favor. E aí ela está sem sapatos. Rosa, você está sem sapatos? Eles me apertam os pés. Não posso acreditar nisso. Que absurdo! Cuidem dos pés de vocês. Rosa, você já se esqueceu da lição número 1? Qual é, meninas? Seja sempre educada. Sentem-se, por favor. E aí ela vai ensinar os modos, né, de como se comportar à mesa. E ela vai dizendo aqui, evite falar ao comer, não gesticule com os talheres na mão, e a Rosa está fazendo tudo desse jeito, tudo estramelhado. Não apoie os cotovelos na mesa, atenção, não é você que vai até a comida, é a comida que vai até você. Rosa, siga o exemplo de suas colegas. Onde está sua postura? Aí ela debocha. Foi dar um passeio com os meus sapatos. E aí fecha essa cena da Rosa. Um trechinho só para vocês entenderem um pouquinho dessa personagem, tá? Bom, haja fôlego. Acho que eu ultrapassei um pouco do tempo, mas era esse o recado que eu queria dar para vocês. E para finalizar, dizer assim, como eu coloquei no início da minha fala, trabalhar com o que a gente gosta traz um frescor, uma alegria e uma satisfação imensa. Então, se vocês que estão aqui comigo, né, aos inscritos nessa live, tiverem um sonho, um desejo de publicar, seja verso, prosa, né, seja o que for, um artigo, um capítulo, um livro, faça. Dizem por aí, né, que a gente tem que plantar uma árvore, né, escrever um livro e ter filhos. Bom, filhos, eu já tenho uma linda, a Celina, de um ano e 10 meses, e estou grávida de 36 semanas da Laila, inclusive é o nome da personagem da Lebre Fofa, de Airumã. Filhos eu tenho, livros eu tenho, eu estou devendo para o meio ambiente, realmente eu ainda não plantei uma árvore, preciso plantar com as minhas filhas. É isso, esse é o meu contato, eu agradeço imensamente. Obrigada. Muito obrigada, professora Larissa. A sua fala foi interessantíssima, foi uma fala, assim, que a gente percebe com muita emoção. As pessoas estão colocando até aqui, que lindo, né? Então, justamente porque
além de ser professora, também é atriz, né? E coloca emoção em tudo que faz e em tudo que se dedica a fazer. Enquanto as pessoas vão colocando aqui, tem gente até dizendo que está inspirado, que bom. E enquanto as pessoas vão colocando aqui as perguntas, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é a Larissa, a professora Larissa, também enquanto leitora, né? Quais são as suas preferências? Porque muitos escritores buscam suas inspirações naquilo que leem, né? Então, eu gostaria de saber, né, além do seu processo de criação, né, mas como que você é como leitora, quais são suas preferências, como que você tem acesso ao texto literário, se no momento que você está lendo, você já vai pensando em que aquilo poderia te ajudar na construção do seu próprio texto, no seu próprio fazer literário. Gostaria de ouvir um pouco de você a respeito disso. Tá certo, Maria Alice. Eu tenho que dar os créditos aí à minha mãe, porque desde pequena eu a vi lendo e consumindo muito Agatha Christie, inclusive é o nome da minha irmã mais velha, Agatha. Ela lia muitos livros, assim, semanalmente, 2, 3, e certamente essas referências dentro de casa me fizeram muito próxima, né, dentro do universo da literatura. Então, eu tenho recordação da minha irmã lendo para mim Sítio do Pica-Pau Amarelo, então, né, as Reinações de Narizinho, toda aquela coleção de Monteiro Lobato. Claro que a gente começa com gibis e a gente vai indo para outras situações, isso na infância. E eu sempre fui adepta a frequentar a biblioteca que ficava na esquina da minha casa, a biblioteca municipal. Ali a gente conseguia pegar, né, emprestar os livros, e depois que lesse, a gente participava de uma ficha, né, de leitura, e eu sempre fazia essa ficha de leitura. Então, para além dos livros que a escola demandava, eu lia também pela biblioteca. O que eu procurava? Inicialmente, aquelas coleções mais de romance, eu gostava muito de ler romance, nunca me aventurei a contos ou histórias mais misteriosas e muito diversificadas desse ponto mais de ficção. Eu sempre fui para uma linha mais romântica também. Então, eu me vali muito também de clássicos, né? E depois que eu comecei a ter essa paixão pelo teatro, é que eu me aprofundei em autores específicos desse universo, né? A gente que é pesquisadora, a gente vai trazendo para a nossa bagagem e vai se especializando em um nicho, e acontece muito, né? A gente vai se afunilando. Então, eu fui consumindo Martins Pena, eu fui consumindo a Maria Clara Machado muito, porque ela trabalha com teatro para crianças, né, embora quem atuasse nas peças eram adultos, né, isso faz uma diferença também, e atualmente eu tenho sido muito falha na leitura, né, primeiro pela conjuntura atual da minha pequena, né, e também pela demanda do trabalho. Então, hoje eu já faço uma leitura, professora Maria Alice, mais técnica, em virtude do meu atual trabalho com os professores como supervisora, né, então eu enveredei para este lado de formação docente, então também trabalhando com o lado da educação, de como acessar esses alunos, né, de como trabalhar a didatização das disciplinas escolares, e assim por diante, tá? Mas certamente toda essa minha bagagem anterior me trouxe aqui para essas referências. E eu vou dizer que também as referências estão em todos os lugares, em música, em filme, nas pessoas e principalmente nelas, nas relações.
É verdade. É assim, o Júlio Cortázar, ele vai dizer, né, que os contos são significativos não simplesmente porque eles têm um significado, mas porque o escritor, ele olha com um olhar diferente para aquilo que lhe desperta inspiração, e isso é o que faz com que o leitor, ao ler, tenha, né, conhecimento disso, e que se sinta sensibilizado, né, que a obra consiga tocar o íntimo do escritor. Gente, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Estão perguntando aqui se pode ser pelo áudio, então eu vou pedir assim, que vocês abram o microfone, só a pessoa que quer fazer a pergunta, ela pergunte, e após a pergunta ela desligue o microfone, tá? Porque nós ainda temos aí uns 10 minutos, então a gente vai abrir para umas 2 perguntas, pode ser, professora? Pode sim, eu queria antes, sabe, Maria, se você me permitir, dizer o seguinte, que a gente tem a intenção, né, de sortear essas 2 coletâneas para quem está assistindo, né, quem está acompanhando aqui a live. Então, Sim. para o teatro, né, eu vou mandar autografado, dedicatória, e para cantar o teatro. E para quem também se interessar, tem meu e-mail, né, eu posso disponibilizar, e quiser essas 2 coletâneas gratuitamente, eu tenho muitos exemplares, eu posso mandar, vou deixar com a professora Maria Alice para ela levar para unir, né, 2 exemplares de cada coletânea, e a gente só precisa depois ajustar a questão do correio, porque a obra em si é um presente. Maria Alice caiu, será? Não, Vera, estou aqui. Ah, tá. Estou ouvindo. Eles estão pedindo para que você disponibilize, se você puder, o seu e-mail aqui no chat. E aí, então, nós vamos abrir aqui, quem quiser fazer pergunta, para 2 perguntas. E depois, eu não sei como é que nós vamos funcionar para que a gente faça o sorteio, né? Porque a professora Larissa gostaria de fazer o sorteio, então eu tinha sugerido que a gente fizesse por número, né? Que a gente colocasse aqui, nós estamos em 40 pessoas, e que ela dissesse um número, e que a gente pudesse contar, então. Tá bom? Professora Larissa, enquanto a gente abre o microfone, se você já quiser falar o número, que aí a gente vai contando. Eu tenho até qual número? Até 40, foi só falar do sorteio, aumentou mais um, 41. Tá, então eu vou escolher o número do meu aniversário, 22. Então, vamos lá. E aí, quem quiser fazer pergunta para a professora Larissa, pode habilitar o microfone e fazer a sua pergunta. Fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite, professores, Maria Alice, professora Larissa. Eu sou o professor Elber, eu sou professor aqui de Valparaíso, de Goiás, mas moro em Brasília, então eu faço esse percurso, fazia, né, porque agora nós estamos no ensino remoto. Então, mas quando é presencial, é 100 e poucos quilômetros, 60 de ida, 60 de volta. Então, é um amor pela profissão, e um amor pelo que eu faço, um amor pelos alunos, e eu tenho certeza que esse mesmo amor, ou muito mais, você deve ter pelos seus alunos, professora Larissa, porque pelo seu trabalho, pelo que você demonstrou, nos mostrou e nos ensinou,
tudo isso foi um ensinamento muito inspirador. Eu estou assim encantado, porque olhando para você, como eu disse, você é tão doce, mas eu imaginei um trabalho tão grande, tão rico. Eu estou assim muito surpreso, muito inspirado. Pensei até em entrar num curso de teatro. Eu estou aqui muito inspirado. Eu passei a manhã inteira, a tarde inteira participando de seminário, lá no Pará, online, participando de outro seminário em São Paulo. Então, assim, hoje meu dia foi todo produtivo. Foi todo, assim, de ensino-aprendizagem. E mais um ensino-aprendizagem que eu estou tendo aqui, que é seu, que está vindo de você, esse presente. Eu sou professor de línguas, então já pensei em trabalhar a linguagem do teatro dentro de sala de aula. Eu tenho a intenção de mandar um e-mail para você, porque eu fiquei muito interessado em ler alguma de suas obras. é, e aí agora eu vou para a minha pergunta, né? Já está na hora, já falei demais. Bem, a minha pergunta é o seguinte: é, todo esse seu trabalho tem um resultado. Eu gostaria de saber qual resultado maior você enxerga no processo, né? A gente fala muito da avaliação processual, a avaliação qualitativa, e você também agora está falando que está muito na área técnica da educação. Então, eu gostaria de saber, na sua avaliação, qual a sua percepção do desenvolvimento do aluno, do educando, desde do primeiro mês que eu acho que você começa a trabalhar o teatro em janeiro, fevereiro, e aí a produção ela demora um ano, né, e aí chega até o final do ano, e aí deve ter toda a apresentação, todo o teatro, todo o evento. Então eu gostaria de saber de você o que você observa psicologicamente, cognitivamente, interacional, como Vygotsky fala, a questão do interacionismo. O que você mais observa? Quais são as características que você mais percebe e que mais te encanta e que te faz falar assim, cara, eu estou no lugar certo, eu amo ver tudo isso? Essa é a minha pergunta. Isso, Elber, né? Obrigada, Isso. viu, pelas palavras. Fico feliz que você tenha sido tocado, né, num dia tão cheio e finalizar assim com uma inspiração. Fico muito feliz. E é nisso que eu vou me apoiar para te responder. Se eu toquei já valeu, né? Se a minha fala e se a minha, mais do que minha fala, mas a gente tem que também falar por atitudes, né? E por ações que desempenhamos, e se essas ações valeram a pena e tocaram um espectador que seja, ou então um aluno que seja, uma família, né, já valeu. Sem sombra de dúvidas, vocês podem imaginar em 10 anos quantos alunos passaram por mim e quanto que eu aprendi muito mais do que ensinei. Porque lidar com crianças e adolescentes é sempre muito desafiador, e o teatro, em virtude de termos no final um produto, que é uma representação, um espetáculo, o teatro ele pode, se mal conduzido, ele pode levar a criança a ter frustrações imensas, conflitos, não conseguir lidar com não ter aquela personagem que queria, ter fobia do palco, do público. Eu já passei por muitas situações, por isso eu digo que aprendi muito. Então, de tudo que fica, para mim, é a transformação dessa criança, desse jovem, ao ter o contato, ao ter o privilégio de poder se vestir de uma outra pessoa que não ele, né, se permitir ser outro,
mesmo dentro de uma limitação, sendo criança, sendo jovem, não é nada profissional, é amador, né, mas o amador é quem ama a sua própria dor. Então, quando essa criança se depara com as dificuldades, com os desafios, com ter que memorizar o texto, tem que se movimentar, tem que lidar com o público, tem que lidar com, se eu esquecer minha fala, crianças pequenas, né, esse crescimento, esse autoconhecimento é o que mais vale a pena. Então, o teatro, dentro do contexto escolar, ele não tem que ser necessariamente técnico, né, a criança tem que saber atuar, porque ela vai se transformar em ator, em atriz, e vai trabalhar com isso para sempre. É muito mais a questão do desenvolvimento pessoal e das relações, né, o olho no olho, né, o se colocar diante de uma situação de plateia, o saber se comunicar, dirigir sua fala, respeitar o próximo, deixar de lado a questão da vaidade, porque isso é uma coisa que aparece muito em grupos, né, então saber lidar com o outro, saber que uma peça, ela não vai funcionar e ter o seu êxito se um não tiver muito afim, se um quiser avacalhar, né, não, tem que estar todo mundo em equipe junto, sempre para um único fim, né, e no fim, quem que decide, quem que ganha, né, é a plateia. E eu atendi muitas famílias que me disseram, em feedback, que o teatro salvou. Eu tenho depoimentos maravilhosos, né, de que o teatro salvou de bullying, de ansiedade, de até alunos que tinham dificuldade na fala, na dicção, na timidez. Então, é sempre muito revelador. São muitos ganhos. E eu ganho mais ainda. Obrigada pela pergunta. Mais alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu gostaria de pedir mais uma vez se a professora Larissa colocasse o e-mail dela no chat, até porque também quem se interessar por ter acesso aos livros, né, ela vai nos ceder alguns exemplares para que nós possamos ter também na Unir, mas quem quiser ter acesso aos livros, Boa noite, professora Larissa. Eu acho que a Maria Alice caiu, né? Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Pode ser? Tudo bem, professora Nata, pode perguntar. Eu gostei muito dessa conexão que você fez com, né, letras e artes cênicas, muito interessante. E você não deve ser um caso isolado, né? Então, assim, nós temos muitos alunos aqui que são do curso de letras e que podem, talvez, né, ter interesse em fazer um TCC ou algum outro trabalho que faça também esse link, né? E talvez você possa trazer alguma ideia, né, ou trazer algumas outras conexões que talvez você também tenha tido interesse, né, nesse trajeto seu acadêmico. Eu acredito que sim, essa correlação, né, arte e linguística aplicada e ao ensino de língua materna que eu propus, é bastante enriquecedora, né, essa correlação. Então, é claro que eu fico à disposição, né, de quem tiver esse interesse em trocar uma ideia, em trazer aí à tona possibilidades, sempre é bom conversar a respeito, porque a gente tem que, essa multimodalidade, ela parece, em princípio, que vai ficar uma salada, né, que vai ficar assim, eu me lembro bem que o meu capítulo de número 1, de número 2, que são aqueles capítulos importantes, iniciais, parecia que a coisa não ia
da liga, né? Porque vem de um lado, vem do outro, como é que você encontra? E eu acho que a gente tem que, cada vez mais, na academia, fazer essas provocações, né? Unir aquilo que parecia que não tinha muita relação. Embora, neste caso, eu vejo muito encontro aí na educação, principalmente, né? Nas escolas. Mas eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Só para esclarecer, as pessoas que estão perguntando se isso ficará disponível para que elas assistam novamente, ficará, tá? Nós temos um site do DALI e nós vamos colocar à disposição. Depois a gente pode até disponibilizar o link para vocês, tá? Porque essa palestra ficou gravada. E só para finalizar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a professora Clarice, a professora Larissa, porque, assim, eu estudo muito a Clarice, então a Clarice está sempre na minha cabeça, mas a professora Larissa, e dizer, assim, que foi um grande prazer, tá? E dizer também, Larissa, que a nossa vencedora do sorteio foi sua xará, Larissa Ferreira, tá? Nós combinamos. Vocês combinaram aqui. Então, parabéns, Larissa, você irá receber depois, né? A gente vai ver a forma de fazer com que esse combo chegue a você, né? Que é um combo de livros, 4 livros. São 6 no total. 6 no total. 6, acaba né? sendo, Porque o Ironman são 2, né? São 4 da primeira coletânea e 2 da segunda. Isso. Então, Larissa, mais uma vez, muito obrigada. E não esqueçam de preencher o link, tá? De acesso ao feedback, para que vocês possam ter o controle da presença, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram. E nós teremos também, né, professora Renata, a próxima live, se você já quiser fazer um convite para as pessoas, para que possam participar da próxima, fique à vontade. Sim, eu vi que a Vera já colocou aqui no chat. Vai ser agora na próxima quinta, né, dia 24, às 20 horas, horário de Brasília. E a Poliana, ela vai falar sobre análise da conversação e linguística forense. Então, ela vai trazer essas questões dessa parte aí que está bem, bem falada, né? Então, a gente convida a todos a se inscrever no mesmo link, que foi hoje, né, da Larissa, para assistir a próxima live. Obrigada a todos. Então, gente, mais uma vez, obrigada, e a gente encerra por aqui, espero que todos tenham gostado. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos.